Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui hoje para falar um pouco dos índices físicos de solo, que são muito utilizados para fazer a análise do comportamento do solo. Por exemplo, quando a gente quer fazer o cálculo de uma fundação, quando a gente quer verificar se aquele solo suportará as cargas que forem aplicadas a ele, e mesmo quando há essa capacidade de suporte do solo, se haverá recalque, né? E o tempo que esse recalque vai demorar para acontecer. Quando se trata do solo como material de construção, aí a gente está mais preocupado com as areias, por exemplo, onde alguns desses índices podem auxiliar na hora de a gente fazer uma compensação no volume de água, né? Se eu vou fazer um concreto com uma areia, utilizando uma determinada areia de uma região, preciso conhecer qual é a umidade que essa areia possui, porque a gente precisa fazer correção do nível de umidade na hora de fazer o concreto. Caso não seja feito, não seja tomado esse cuidado, provavelmente a gente vai ter uma quantidade de água um pouco maior do que que estava previsto no traço, né? Isso porque a areia por estar úmida, né, apresenta uma porcentagem, mesmo que pequena, mas apresenta uma porcentagem de água. Enfim, os índices físicos são vários aqui que nós podemos determinar, alguns deles a partir do ensaio de laboratório, outros calculados a partir dos resultados desses ensaios. Então, alguns deles eu destaquei aqui, que são teor de umidade, que é a relação entre o peso da água e o peso das partículas sólidas. Peso específico natural, que é a relação entre o peso total e o volume total, né? Na condição natural, ou seja, úmida, da maneira como é retirado do local, né? Peso específico dos grãos sólidos, que é a relação entre o peso seco e o volume seco ocupado por esses grãos. E aí, quando a gente fala de seco, tem que se lembrar que a nomenclatura seca deve-se à secagem em estufa desse solo até que se elimine completamente a umidade. O peso específico seco, que é calculado a partir do peso específico natural e umidade, ou a partir do peso seco e o volume total. O índice de vazios, que aí é a relação entre o volume de vazios e o volume dos grãos secos. Pode ser obtida também por peso específico dos grãos sólidos. Parou o flash. E o peso específico seco. A porosidade, que é a relação entre o volume de vazios e o volume total. Pode ser obtida também a partir do índice de vazios. O grau de saturação, que é a relação entre o volume de água e o volume de vazios. E a densidade, que é a relação entre o peso específico dos grãos sólidos e o peso específico da água.